Bom dia, boa tarde e boa noite. Este aviso prévio tem a finalidade de informar o ouvinte de que as histórias, opiniões e qualquer tipo de comentário presente neste share de áudio contém demasiado sal adicionado pelo autor que devia levar com pimenta na língua. Portanto, não acreditem em tudo o que ouvem, só naquilo que veem. Por isso é que este podcast nunca terá a vertente visual. Yau. Mais uma quarta-feira se passou, semanas loucas, estamos aí no 20º episódio de Burrice ou Palifa, com um calor danado. Bom dia para ir à praia. E no outro dia eu estava na praia e a verdade é que as praias portuguesas estão mesmo a tornar-se noutra cena nunca antes vista. A febre amarela das bolas da Peladinha está-se a tornar insano. Insano mesmo. No outro dia estávamos na nossa praia de eleição e nós tínhamos uma literal barreira. Uma barreira entre as toalhas e a água. Nós tínhamos de passar com cuidado para não levar com uma bolada na cara. E depois, aquilo é interessante porque, se ficarem a olhar, aquilo tem regras. A Peladinha tem regras. Vá-se lá saber um dia se o santo Planácio não, se o santo Pelâncio, santo padroeiro da Peladinha, aprova isto. Mas já vamos chegar à história do santo Pelâncio. As regras da Peladinha são fáceis, mas são exaustivas. Aquilo é 4 pessoas e não podem ser mais que 4 a dar toques. E o objetivo é ser agressivo para o outro, mas de maneira a deixar a bola no ar. E isto eu testemunhei em vários grupos. Eram 7 grupos numa praia bué pequena e estavam todos a cumprir estas regras, com direito a substituições. E não era substituições de, ok, queres entrar? Ok, vou deixar entrar, vais dar os teus toques para eu sair e dar um mergulho. Não. Meu mano, eu estou cansado, eu vou sair, tu vais entrar e vais mandar show. Vais mandar show. Houve uns putos que estavam lá. Houve 2 situações em que eu achei, isto está a chegar a um nível completamente absurdo. Num grupo dos mais agressivos, portanto quero eu acreditar dos mais profissionais, e estou a fazer aspas com os dedos, houve um senhor, já com uma certa idade, pai, 40 anos, chegou ao grupo, perguntou se podia entrar para dar uns toques, para se divertir na praia, tranquilo. Como se eu fosse turista eu adorava isto. Que é tipo, vou para uma praia, ok, quero entretenimento, o que é que eu vou fazer? Vou pedir a estes gajos que estão a jogar a bola para dar uns toques com eles. Eles lá deixaram entrar o senhor, mas alguém teve de sair. Pois. 4 jogadores, entra um, mas só podem ficar 4. Portanto, alguém tem de sair. O tropa lá saiu, foi-se sentar e ficou no canto à espera, a fazer pressão no cote. Ele estava a fazer pressão no senhor, para o senhor ir embora. Cada vez que o senhor perdia a bola, o que é normal, os gajos ficavam tramados com a vida. Entretanto, o senhor lá percebeu que estava no sítio errado, à hora errada, não queria levar na boca, porque aquilo... Eles não ficaram agressivos, ficaram aí tipo, aí tá. Ficaram só a faltar ao respeito ao senhor que queria divertimento. Entretanto, o senhor vazou, percebeu que não era o sítio dele, e chegou um puto. Mas o puto... Entretanto, alguém teve de sair, alguém teve de substituir o puto. Não foi o mesmo gajo que ficou no canto para substituir o senhor, porque esse gajo estava farto de estar à espera. Entretanto, o puto chega lá, começa a brilhar, começa a dar o show. Pá, mas é muita pressão para um puto. Não estamos a falar de um Yami Yamal, estão a perceber? Então, o puto começou a vacilar. Normal. E os gajos começaram a dar pressa no chaval. Olha o que é de vocês terem 12 ou 13 anos, tinha menos de 1,20 m e estarem a levar pressa de gajos, sei lá, com 18, 20 anos que estão na praia. Tu estás na praia, se há sítio em que não pode haver julgamentos, a não ser, claro, ações incorretas, mas que não pode haver julgamentos, é na praia. Na praia não pode haver egos. Não há egos na praia, é impossível. Há ondas, algas e areia, está feito. E uns calhauzinhos e uns peixinhos que tu não vês. Mas tirando isso, mano, o santo Pelâncio, o apóstolo da Peladinha, não ia ficar contente. E eu agora conto-vos a história do santo Pelâncio. Temos o primeiro ato, a Casa de Dois Mundos. Corria o ano de 1867, quando nasceu, numa vila de pescadores agarrada à Baía de Salvador, um menino chamado Pelâncio Pilchard Souza. O nome de família dizia tudo sobre a confusão que era aquela casa. O pai, Reginald Pilchard,
Era um alfaiate inglês que tinha desembarcado no Brasil 10 anos antes com um baú de tecidos ingleses e a certeza inabalável de que o mundo, mais cedo ou mais tarde, havia de aprender a vestir-se como Deus manda. Ou melhor, como a rainha manda. A mãe, Dona Auzelina, era uma benzedeira baiana de mãos ásperas e voz que sabia acalmar tempestades, tanto as do mar como as de dentro de casa. E isto é importante. O nome do menino veio de um tio-avô materno, Pelâncio, o velho, que morrera afogado décadas antes ao tentar recuperar do mar uma bola de trapos que o vento lhe tinha levado. Era contado na família como um aviso: cuidado com o que se ama demais. Ninguém imaginava na altura que a história se repetiria de forma bem diferente. Reginald Pilchard não tinha grande jeito para brincadeiras. Achava que os homens se definiam pela postura, pelo relógio de bolso e pela recusa em suar em público. Um cavalheiro corre atrás do trem, nunca atrás de uma bola. Dizia sempre que via o filho olhar de lado para os rapazes que jogavam à beira-mar com as bexigas de porco. Auzelina, pelo contrário, cantava ao menino cantigas antigas, enquanto lhe ensinava a ler as marés. E foi ela quem lhe ofereceu, sem o seu marido saber, a primeira bexiga de porco cheia de ar, presente de um pescador a quem ela tinha curado a febre. Pelâncio cresceu, dividido entre o pai, que lhe pedia responsabilidades, e a mãe, que lhe dava a liberdade do mundo. Entre a rigidez de um colarinho apertado e a areia quente macia. Passava horas sozinho, ao final da tarde, longe de olhares, a dar toques na bexiga de porco, cantando baixinho. 1, 2, 3, como quem reza um terço só seu. A vida, no entanto, não lhe deu tempo para crescer devagar. Tinha 12 anos quando um surto de febre amarela varreu a vila toda. Levou o pai primeiro, teimoso, até ao fim, a recusar os remédios pouco britânicos que os vizinhos traziam. E levou a mãe, poucos dias depois, exausta de cuidar de meio bairro antes de adoecer ela própria. Pelâncio ficou sozinho no mundo, com uma bexiga de porco meio murcha debaixo do braço, sendo a única coisa em seu nome. Passemos para o ato 2. O convento. Sem família e sem recursos, foi entregue à caridade, por falta de melhor destino, a um convento de de padres franciscanos nos limites da cidade. Os padres, vendo naquele rapaz calado e de um olhar fundo, viram um potencial para a vida religiosa. E convenhamos, mais nenhuma alternativa à vista para o órfão sem dons e sem parentes. Decidiram fazer dele um noviço, assim que teve idade para tal. Os anos do convento ensinaram-lhe latim, ensinaram-lhe a copiar textos com uma letra bonita, ensinaram-lhe a varrer a rua ao amanhecer e a rezar às horas certas, como quem obedece a um relógio que nunca para. Pelâncio era aplicado, obediente, o tipo de noviço que os superiores gostam de apontar como exemplo aos outros. Ninguém suspeitava do que se passava depois do convento adormecer, porque isso era o que Pelâncio fazia. Noite sim, noite não, esperava que os últimos passos se apagassem nos corredores. Tirava a bexiga de porco, agora já substituída por uma bola de couro remendada, oferta de um antigo colega de infância, mas colega do convento, debaixo do colchão, e saltava ao muro baixo das traseiras do convento, ali onde uma figueira antiga fazia sombra e escalada ao mesmo tempo. Do outro lado esperavam sempre gente, filhos de pescadores que aprendiam o ofício dos pais antes mesmo de saberem ler, órfãos como ele, a dormir onde calhava, engraxadores de mãos pretas de graxa e cada vez mais meninas que em qualquer outro lugar da vila seriam mandadas para casa. Que aquilo não é brincadeira de menina. Mas ali na praia, ao fim da noite, com luzes da rua, Pelâncio organizava as rodinhas e ninguém era mandado para casa. Aqui, dizia ele sempre que chegava um novo grupo a espreitar de longe. Não há noviço nem prior, não há patrão nem empregado, não há menino nem menina. Há só bola, areia e amigos. Quem sabe
dar 2 toques, joga ao lado de quem sabe dar 20. A única regra é ninguém fica de fora. E ensinava o toque simples, o joelho, a cabeça, o ombro, o deixa cair que eu apanho, a arte de rir da própria falta de jeito em vez de se envergonhar dela. A perna mancava-lhe ligeiramente desde que uma queda de infância se deu ao descer as escadas para a praia. Uma história que ele contava de forma diferente cada vez que lhe a perguntavam. Ora dizia que tinha sido um tubarão, ora um cavalo zangado. Mas na roda de amigos, aquele cochear desaparecia. Ou melhor, transformava-se num passo de dança. A fama daquelas noites espalhou-se pela vila muito antes de chegar aos ouvidos de quem devia. Cada vez mais crianças apareciam a entardecer junto ao muro do convento, à espera de ver aquela sombra magra a saltar a parede. E saltava-se sempre. Passamos então para o terceiro ato. A noite em que foi apanhado. Durou o que duraram estas coisas. Até alguém desconfiar. O prior, um homem chamado Frei Anselmo, de sobrancelhas grossas e paciência curta, começou a notar que o jovem noviço adormecia nas orações de manhã e tinha areia entranhada nas unhas e no cabelo, sem nenhuma explicação. Só apenas com trabalhos no jardim. Era a única coisa que justificava. Uma noite, o prior decidiu seguir. Viu saltar o muro, viu correr coxo e feliz direitinho à praia. E viu, à luz de uma fogueira pequena e da rua, um grupo de miúdos de todas as cores e classes a chamar por ele em coro: Pelâncio! Pelâncio! Como quem chama por um santo que ainda não sabe que o é. Frei Anselmo não gostou do que viu. Nessa mesma noite, Pelâncio foi arrastado de volta ao convento pelo hábito. Entre reprimendas que ecoavam nos corredores da pedra, disseram-lhe que um homem de Deus não se mistura descalço com filhos de pescadores, como se todos fossem iguais perante o Senhor. Que havia lugar próprio para cada um, dentro e fora da igreja. E que aquela brincadeira pagã era um escândalo que manchava o hábito que ele ainda nem tinha direito de vestir por inteiro. Foi essa palavra, escândalo, que fez Pelâncio perder a paciência de anos. Escândalo! Respondeu. E dizem que a sua voz encheu o claustro inteiro pela primeira vez e única vez. Vocês fazem milagres com água e vinho, mas só para quem já está cá dentro, já lavado, já vestido como deve ser. Eu faço milagre com o pé descalço e uma bola remendada, debaixo de todos os olhos de toda a gente. O filho do pescador e o filho do patrão, o menino, a menina, quem sabe dar 2 toques e quem sabe dar 20. Se isso não é sagrado, Frei Anselmo, então eu não sei o que é. O silêncio que se seguiu foi mais comprido do que qualquer sermão. Nessa mesma noite, sem mais palavras, Frei Anselmo indicou-lhe a porta. Pelâncio saiu do convento sem hábito, sem teto e sem um tostão. Mas com a bola de couro debaixo do braço, a única coisa que lhe pertencia verdadeiramente. Jurou, a caminho da praia, nunca mais pedir licença a ninguém para deixar uma criança jogar. O Oratório da Areia. 4. Não teve tempo nem vontade de se lamentar muito. Na manhã seguinte já estava outra vez na praia e à noite, como sempre, os miúdos apareciam, só que desta vez ele não precisava de saltar muro nenhum para lá chegar. Sem convento, Pelâncio não abandonou a vocação, apenas mudou a igreja. A praia passou a ser a sua capela, a roda de amigos a sua congregação, o pôr do sol o seu sino, para chamar a missa. Para dar início à missa, peço desculpa. Instalou-se numa cabana de madeira e palha perto das docas que os próprios miúdos ajudaram a construir, e ali passou a receber quem chegasse. Os filhos dos pescadores, claro, esses toda a hora, mas também os filhos dos patrões que, escondidos dos pais, atravessavam a vila para jogar com o rapaz do convento. Vinham meninas que em nenhum outro lugar tinham licença para correr descalças. Vinha um ou outro adulto envergonhado no início, que acabava a rir como uma criança de 8 anos a ver a bola escapar-lhe entre as pernas. A esse cantinho de praia chamavam, meio a rir, meio a sério, o Oratório do Pelâncio. E tinha regras, sim, mas eram poucas e simples, quase todas resumidas numa frase que ele repetia como quem reza. Ninguém fica de fora e ninguém se leva demasiado a sério.
Ensinava aos mais crescidos a ceder a vez aos mais jovens. Ensinava aos mais habilidosos a fazer parecer fácil o que era difícil só para dar coragem a quem estava a começar. Quando alguém chorava por ter deixado cair a bola pela 20ª vez, Pelâncio sentava-se ao lado, na areia, e contava-lhe a história do teu avô que se tinha afogado atrás de uma bola de trapos. Não como um aviso, mas sim como uma piada. Vês? Nem os Pelâncios sabem nadar bem atrás de bolas, mas sabemos rir quando falhamos. E é isso que se aprende aqui. Os anos passaram devagar naquela cabana à beira-mar. Pelâncio nunca casou, nunca enriqueceu, nunca foi reconhecido por um bispo ou por um vigiário nenhum, mas cresceu na vila. Uma geração inteira de gente que aprendeu com ele que uma bola na areia não pertence a ninguém e pertence a todos ao mesmo tempo. O verdadeiro talento não está em nunca deixar cair a bola, mas levantá-la de novo, a rir. Com o tempo, a perna manca ficou mais pesada e a barba ficou branca. Pelâncio já não corria como antes, mas continuava todas as tardes, sentado numa pedra à beira da roda, a contar os toques em voz alta e a decidir, com um apito improvisado de concha, quando era a vez de cada um. Os miúdos que ele tinha ensinado traziam agora os próprios filhos e depois os netos. E a cabana de madeira transformou-se primeiro num rancho de pescadores, depois num ponto de encontro conhecido em todas as costas brasileiras, em toda a costa brasileira. Sem que ninguém soubesse dizer exatamente quando é que aquilo tinha deixado de ser a brincadeira do Pelâncio para passar a ser simplesmente uma atividade de todos. Nunca foi procurado por bispo nenhum para ser canonizado. Os outros santos do calendário, os sérios, os das grandes basílicas dos milagres com datas e testemunhas, continuaram a considerá-lo um pequeno, brincalhão, pouco solene para as coisas de Deus. Pelâncio dizia: Pelâncio, dizem, ria-se disso mais do que qualquer outra coisa. Prefiro ser padroeiro de uma roda na areia do que um altar vazio. Terá dito a um padre que um dia o foi visitar, já velho, só para satisfazer a curiosidade. Morreu numa noite quente, sentado na sua pedra de sempre, a ver o sol desaparecer atrás da linha do mar, enquanto uma última roda de amigos, netos e bisnetos dos primeiros miúdos que tinha ensinado, davam toques a poucos metros dali. Contam que os últimos toques daquela rodinha, nessa noite, não caíram na areia nenhuma vez. Nenhuma. O que os mais velhos da vila ainda hoje consideram o único milagre oficial, mesmo sem carimbo de Roma. Mesmo sem carimbo de Roma, de Santo Pelâncio. Chegamos agora à última parte. O que ficou? Diz a lenda que a bola de cor remendada que o acompanhou a vida inteira ganhou nessa noite vida própria e rolou pela areia até encontrar a roda mais próxima. E que, desde então, sempre que um grupo de amigos se junta numa praia ao final da tarde, sem rede, sem árbitro, sem ninguém de fora, é Pelâncio quem ali está, invisível a contar os toques e a abrir espaço para mais um. Ninguém sabe muito bem como é que aquela brincadeira de vila de pescadores baiana atravessou o oceano e chegou às praias de Lisboa, do Estoril, à costa da Caparica, do mundo inteiro. Hoje chama-se peladinha e joga-se sem se saber que se está a repetir toque a toque o gesto exato de um noviço que saltava muros para deixar toda a gente jogar. Ninguém pede licença para entrar numa roda de peladinha na praia. E é precisamente por isso que Pelâncio, se soubesse, se orgulharia mais disto do que de qualquer vitral com o seu nome. Não tem festa marcada no calendário, não tem imagens em nenhuma igreja, mas todos os dias, em todas as praias onde alguém dá um toque a mais, só para não deixar a bola cair, há qualquer coisa de sagrado a acontecer. Mesmo que ninguém lhe chame por esse nome, cada "chega aqui, também pode jogar" dita um estranho, é a sua benção mais pura. Cada gargalhada, quando a bola escapa, é a sua única oração conhecida. E assim, sem vitral, sem oração, mas com o hábito para sempre enlameado de tanto saltar muros, Santo Pelâncio tornou-se, sem que ninguém o tenha decidido oficialmente,
o padroeiro de toda a juventude que só queria um lugar na roda. E que toda a gente que já perdeu horas de vida feliz a tentar não deixar cair a bola na areia. Isto é a história do Santo Pelâncio. Uma ideia que me ocorreu é ver 4 malucos não, fogo, aquilo eram tipo 30 malucos a jogar na praia. Porque eles estavam literalmente a fazer uma barreira. E eu acho que o Santo Pelâncio ia ficar orgulhoso de certos grupos mais violentos e malta a deixar cair a bola para cima das outras é chato. Mas é uma excelente história, diria eu. E por falar em excelentes histórias, estas 2 semanas, esta semana fui ver o Odisseia ao cinema, é incrível. Próximo My Guy Will You também é sobre esse filme. Um filme que eu efetivamente estava à espera. Eu estava, não é ansioso, mas eu estava ali, meu Deus, eu quero ver este filme! Eu quero ver este filme. Só há 41 salas no mundo para ver o filme da maneira que o realizador entendeu, de IMAX 70mm. Mas em Portugal temos IMAX Laser, o que é fixe, portanto dá para ver com umas dimensões uma beca cortadas, mas vale a pena. Não vale a pena, vale muito a pena, vale todas as penas ir ver. É um filme bué da bacana, com cortes rápidos, é uma história, uma das melhores histórias alguma vez escritas pelo ser humano. Homero estava aí, e por acaso sabem a minha curiosidade de Homero, não há prova que o Homero existiu. Há muitos historiadores que acreditam que era um grupo de contadores de histórias, como tinham na Irlanda, agora não me recordo o nome, que contavam esta história do Ulisses, e houve um dia alguém, ou vários alguém, como na Bíblia, que escreveram e oficializaram a Odisseia do Ulisses, que é uma história interessante, que há muitas histórias da guerra, sobre a guerra e a ir para a guerra, mas poucas são aquelas que contam a história de volta. E o Ulisses, para mim, é uma das melhores histórias alguma vez contadas, principalmente porque é escrita em verso. Os gajos são malucos. Como é que alguém se recorda ou põe na cabeça, bem, agora eu vou escrever esta história, mas só em verso. Não, malucos, é demasiado para mim. Mas vale a pena ver, se ainda não foram ver, aconselho, é o meu conselho da semana, mas vai aqui como como é que eu ia dizer? Com outra recomendação. Ok, já foram ver a Odisseia, gostaram, então vou ver Obsession. Obsession é, eu não sabia, não estava a par deste filme, dos melhores filmes que eu vi este ano, se não o melhor. É um filme de terror, eu não sou muito apologista de filmes de terror, não é a minha cena de todo, não procuro ver filmes de terror, mas é incrível. Obsession. Vale mesmo a ver, vale mesmo a pena ver também. Mais a pena do que Odisseia. Chama-se Obsession. A felicidade é relativa. E este filme marcou-me também. Peço desculpa pelo microsegundo de silêncio. Mas este filme marcou-me também porque fui a correr ao cinema ver. Porque está quase a sair. Isto é aconselho de amigo, porque está quase a sair de cartaz. Mas fui ao cinema e eu chego ao cinema quando o filme está a começar. Apanho a primeira cena, ainda consigo apanhar o título. Sento-me no meu lugar, estou bem tranquilo, com grande visão para o ecrã. E estão os malucos a subir ao meu lado. E do nada, uma das miúdas tropeça e cai. Parte-se toda. E estou concentrado no filme, olho para o lado, vejo que ela não se magoou muito, ou que tem amigos para cuidar dela. Só que as miúdas atrás de mim partiram-se a rir. Primeiro, muito estranho. Cinema, terça-feira, à noite, estava cheio. Cheio de putos, cheio de malta a ver aquele filme, o que é bem estranho, mas pronto. Entretanto, a miúda caiu, mas caiu literalmente no degrau ao meu lado. Portanto, nós ficámos, as nossas cabeças ficaram paralelas, e eu do nada começo a ouvir um choramingar. E eu, não, o que é que acabou de acontecer? Olho para o lado, e a miúda do nada já tem tipo 4 ou 5 pessoas à volta dela. Eu vou buscar gelo, nós temos de ir para o hospital. Entretanto chegou, claro, porque há sempre uma enfermeira ou uma médica, logo para perceber o que é que estava ali a passar. A médica dá-lhe o diagnóstico de que ela tem um entorse. A miúda torceu o tornozelo. A subir 3 graus no cinema, coitada. Desperdiçou as pipocas e o sumo que tinha. Graças a Deus não molhou ninguém, nem só cagou a sala. Mas teve de ir de colo. Não. Os amigos dela tiveram de pegar ao colo e levá-la para o hospital. Coitada. E eu só penso que era grande noite da picha. Da picha mesmo. Eu quero ir ao cinema e tenho um entorse no tornozelo. Fogo. E por cima eles passaram. Isto não foi rápido. Isto demorou para aí um quarto de hora. Portanto, o primeiro quarto de hora de filme
Eu estava ali 50-50, o meu ouvido esquerdo a levar com as colunas e o meu ouvido direito a levar com uma enfermeira a fazer um diagnóstico. Eu estava ali na triagem do cinema, nunca me tinha acontecido. Mas foi uma experiência engraçada. Experiência engraçada também foi, ao voltar para casa, isto é uma cena mais técnica, eu estava ali na IC17 como quem entra para a A5 e eles estão a fazer ali umas remodelaçõezinhas quaisquer na estrada, estão a limpar a estrada ou não sei, eles é que estão a fazer a cena deles. E de 4 faixas aquilo passa para uma na autoestrada, o que é loucura. Eu do nada começo a ver trânsito ao longe e eu, o que é que aconteceu aqui? Lá passam os carros de moto e do nada chega à frente no carro vassoura não, no safety car, que era o carro da polícia. Estão para aí 5 motas. E aquilo, nós fizemos para aí 300 metros em 15 minutos. E começaram-se a juntar motas. E do nada já estávamos todos aos Z's, numa das faixas, todos prontos, todos quentinhos, a preparar-nos para correr. Mas, claro que ninguém, não houve estupidez nenhuma, ninguém acelerou a fundo, mas estávamos ali, numa convivência bué de engraçada, só ali como se estivéssemos numa corrida, só ali a aquecer os pneus, pau, 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 pau. E aí, eu manquei-me que eu não curtia nada de ser trabalhador nas autoestradas. Aquilo era assustador. Eles estavam com uma carrinha gigante, com material de autoestrada, lá está, com pinos, com vassouras, com sinaletas. Aquilo, a velocidade máxima era 120, estava a mudar para 50, porque lá está, de 4 faixas afunilaram para uma loucura. E pronto, manquei-me que não há carreira para mim nas autoestradas, deve ser uma borra, ainda por cima trabalhar à noite, com malucos aí a conduzir. Não sou eu. Mas pronto, olha, espero que tenham gostado da história do Santo Pelâncio e espero que agora cada vez que tocarem na bola numa praia se lembrem do santo padroeiro da Peladinha, o apóstolo Pelâncio. Beijinhos e abraços e boas pelas. You're the one for me.